E aí, minha gente, como é que tá essa terça-feira? Onde você mora? Tá frio? Tá a temperatura amena? Você é daquele time que gosta do frio, time inverno? Eu confesso que curto, viu? Gosto bastante, apesar de não curtir quando a temperatura tá muito gelada aqui na capital paulista, de onde a gente fala, onde ficam parte dos nossos estúdios. Hoje amanheceu, pelo menos ainda, né? Tá começando o dia, mas a madrugada foi bastante gelada. E essa onda de frio que a gente está falando deve ganhar ainda mais força para essa terça-feira, não somente aqui no Sudeste, né? São Paulo, mas sim em várias regiões do país. Esta é a quarta frente polar, onda de frio aí do ano, e deve provocar uma queda bastante acentuada nos termômetros, sobretudo, como a gente já tinha mostrado ainda ontem, no sul do país e também no centro-oeste. Dá uma olhadinha aqui no nosso mapa, a gente consegue perceber bem aqui, né, a coloração do mapa. A gente deve ter mínimas chegando, né, ou termômetros abaixo dos 20 graus em várias e várias capitais do país. No sul, o frio vai ser mais rigoroso, com temperaturas, inclusive, essa é a previsão, por isso que as defesas civis, enfim, todo mundo está de alerta, porque as temperaturas no sul do país devem ser negativas, principalmente naquelas áreas mais serranas, inclusive com possibilidade de geada em praticamente todo o estado aqui, como dá para ver no mapa, do Rio Grande do Sul, subindo um pouquinho ali, Santa Catarina, comecinho, o oeste ali de Santa Catarina e também o sudoeste do estado do Paraná. Portanto, atenção total aí às baixas temperaturas, principalmente nessas regiões. Quando a gente já começa a subir no mapa aqui, ó, sudeste, esse ar gelado não avança com a mesma intensidade, com a mesma força, essa massa de ar polar. Mesmo assim, São Paulo, Rio de Janeiro e em certa região ou certas regiões ali de Minas Gerais, tá vendo aqui no mapa? Aí a gente deve ter uma manhã mais fria, tarde um pouquinho melhor e à noite volta a esfriar de novo. Essa é a previsão. Aqui na capital paulista devemos ter máxima de apenas 17 graus com o céu bastante nublado e aquela previsão de chuva fraca. Quando a gente já começa a subir, né, aí a gente já chega ali em Brasília e aí temos o oposto. O dia, a previsão para hoje, terça-feira, na capital federal, deve ser um dia, como dá para ver nas imagens, bastante ensolarado. Essas imagens são ao vivo? A gente, ao vivo, imagens ao vivo para vocês da capital federal. Aliás, um belíssimo nascer do sol na capital federal. Então, o dia sem previsão de chuva, aquela cara bem, né, da capital federal de Brasília, um pouco mais seco, né, a umidade relativa do ar mais baixa e essa imagem é ao vivo para vocês. A cidade tem previsão, inclusive, de temperaturas que vão variar ali entre os 13 graus, a máxima pode chegar aos 27 graus, essa é a previsão. E como eu disse, chuva, se alguém está duvidando ou então está perguntando, imagina, na capital federal, nem pensar, a capital federal segue mais uma vez com uma semana inteirinha de tempo bastante seco, viu? Olha que legal. Imagens de quem? Acho que cantaram aqui para mim o Misha. Obrigado, Misha. Imagem belíssima, o nosso repórter cinematográfico, o pessoal aí trabalhando, nosso time aqui também no Switcher, né? Trazendo para vocês esse belíssimo nascer do sol da capital federal. Vamos dar uma olhadinha nas outras temperaturas pelo país. Está aí para vocês na tela. Aqui a gente começa com Campo Grande, que vai ter sol e muitas nuvens. Essa é a previsão, aquele nevoeiro tradicional no amanhecer. As temperaturas variam entre 10 graus e a máxima pode chegar aos 19 graus. Quando a gente já olha aqui para Rio Branco, aí os termômetros começam a subir, viu? Vai ser, inclusive, a terça, acredite só, mais fria do que o normal. E aí a gente está falando de uma terça-feira ali no Rio Branco, né, na capital do Acre, de 25, mínima de 25 e máxima de 27 graus. Quando a gente olha para Salvador, temos aqui uma terça-feira, pelo menos a previsão de sol, mas ali em meio às nuvens e uma certa probabilidade de pancada de chuva à tarde, tá? Mínima de 22, máxima de 27 graus. E para fechar, Manaus, também um dia que promete ser de tempo bem quente, com pancadas de chuva, tradicionalmente à tarde, justamente para dar uma aliviada no calor. A gente está falando de temperaturas entre 24 e a máxima que pode chegar em Manaus aos 34 graus. Tá aí para vocês.
Temperatura, a gente abrindo a janela do Brasil. Desejo a vocês uma boa terça-feira com sol, chuva, frio, calor, enfim, seja lá como for, que seja uma terça bem tranquila e de boas notícias.